Uma coisa que, conforme você foi falando, me foi vindo à cabeça, é sobre como que tá a situação do rap, do funk em geral, principalmente em São Paulo, que tá entrando muito em alta, né? Grandes produtoras que são aí de São Paulo agora, que estão que estão em alta, né? E nisso tudo, como que tu nota que tá a cena do rap por aí? Eu noto assim, a principal mudança e que foi o que alavancou mais, vamos dizer assim, foi essa união. Então, quer dizer, a mistura do rap com o funk, que, vamos dizer assim, mais antigamente não tinha. Então, ou era funk ou era rap. Então, agora, eu acho que essa união deu mais força para ambos os gêneros. Mas, assim, vamos dizer, quando estava em alta o sertanejo, sempre tinha um artista de rap ou de funk. Sim, quando tinha alguma coisa de rock, na época, sei lá, de Capital Inicial, Jota Quest, sempre tinha um artista também de rap ou de funk. Agora, sim, existe público para tudo, né? Então, de repente, mas eu não vi esses que você está falando aí de funk. Sim, mas aonde? Então, por exemplo, o funk, e graças a essa união, ele está ganhando espaço nas grandes redes. Então, eu estou falando de canal aberto, eu estou falando de tema de novela, enfim. O Xamã, o próprio Xamã, um dos aí mais recentes, né, do rap, fazendo novela. O próprio Sandrão do RZO, que eu tenho música com ele, ele fez o Netflix, o Sintonia, ele fez o Badá do Sintonia, né? Então, MC Cabelinho, MC não sei o que, quer dizer, os caras estão e não vou dizer que estão dominando, estão ganhando espaço que eles sempre lutaram, mas, como eu falei, sempre teve, mas não na rede aberta. Então, por exemplo, baile funk sempre teve, entendeu? Então os caras do baile conheciam os caras. É que agora a gente. Então, a gente que eu quero dizer por exemplo, eu não é muito a minha praia o funk, então eu não colava em baile de funk. Então eu vou conhecer essa galera agora, junto com quem está conhecendo agora, que seria MC Hariel. O MC Hariel acabou de fazer uma música com o Memphis Depay, o jogador do Corinthians. Tá entendendo? O nível, como é que você tem razão? A Anitta veio do funk. Ela continua. Eu falo veio do funk como se ela não fosse, mas é porque ela agora tem uma carreira internacional. Né? O Cabrum falou que eu tenho um estilo próprio. Para mim, a Anitta tem um estilo próprio também. Ela já não é mais aquele funk raiz, já há muito tempo que ela não é. Ela é uma popstar internacional. É música pop, não é? Ela rebola, ela tem o estilo dela, mas é isso. E eu acho, falando assim, dessa mistura e respondendo a sua pergunta, que essa diversificação, diversidade que a gente coloca na música é o que tem feito a diferença. O próprio sertanejo, qual sertanejo que a gente está falando? Não é mais sertanejo. Se for olhar o que era sertanejo. Aí eu lembro de uma época que começou o tal do sertanejo universitário. Eu já nem lembro mais quando acabou isso e quando. Por quê? Porque agora, na minha humilde opinião, tudo é sertanejo universitário. Não tem nenhum sertanejo raiz. E até mais recente, eu diria que é um sertanejo também indo para o pop, assim como a Anitta. Então, eu não estou falando que o Xamã ele foi para o pop, mas também é um rap que ele já foi mais underground. E é interessante se falar isso do quanto que por partes, né, conforme se foi falando as coisas. Por exemplo, MC Cabelinho, eu fui me lembrando do especial da Globo que teve recentemente. Tipo, MC Cabelinho tendo um especial na Globo. Sim, exato. E no Netflix teve aquela coisa que é a disputa de rap, aonde teve o Felipe Ret e o Djonga. O cara que ganhou, ele teve uma participação especial também no Netflix, no Sintonia. Então, quer dizer, essa irmandade que sempre teve no rap, que sempre teve, inclusive no funk, pode falar mal, você pode ter o seu gosto pessoal, quem gosta, quem não gosta, mas essa união que
até pouco tempo atrás era invejável dos sertanejos, sempre teve nesses outros ritmos, nesses outros estilos. A questão é que a mídia, né, até pouco tempo atrás, era muito mais limitada. Então, eu vou dar um exemplo. O MV Bill, ele foi na época era programa livre, né, do Serginho Groisman. E aí teve um debate lá com um dos caras lá que estava assistindo lá da plateia e começou a falar de negócio da cota racial. Aí o MV Bill começou a discutir com o cara, porque o cara tava dizendo que não concordava, que era um privilégio e tal. Aí ele falou, pô, cara, eu não vou discutir com vocês que aqui só tem branco. Aí ele começou a falar umas paradas lá da Rede Globo e ele nunca mais foi chamado para Rede Globo. Então você vê como é que muda. Aí hoje em dia os caras estão num tema de novela da Rede Globo. Hoje em dia tem o Xamã fazendo a novela da Globo e outros artistas também do rap. Esses caras eram extremamente undergrounds, músicas que não tocariam de jeito nenhum há pouco tempo atrás nessa mesma novela. É interessante isso, porque às vezes parece que que a mídia fala, quando eu falo mídia, eu falo mídia hegemônica, né? As grandes televisões, principalmente. Parece que ela tem vezes que elas decretam início, auge e final de algum ritmo. Foi assim com o rock, por exemplo. Toda hora, quando vai um roqueiro numa dessas grandes mídias, é para falar se o rock tá morto ou não. Olha, na verdade, isso que você está falando teve uma pequena atualização. Eu vou te falar que agora, inclusive, está tão forte a internet, que é ela que está pautando as redes abertas. Sim. Então, por exemplo, o novo comentarista, o novo contratado vai ser o youtuber, vai ser o cara que tem. É isso que está acontecendo. Então, na realidade, né, o que eu estou dizendo que eu discordo é o seguinte: é verdade, sempre foi assim, mas essa atualização é o seguinte: antes eles mandavam e ponto final, ditavam como o que a gente vai Sim. escutar ou não. Agora, como eles têm a gente tem uma escolha maior com a internet, então eles perceberam que eles poderiam e estavam perdendo para essa concorrência. Eu vou te dar um exemplo. Se você assistiu o Jogo Aberto, antes eu assisti o Jogo Aberto, eu estou falando de um programa de televisão que passa aqui em São Paulo, deve passar em outros lugares também. Tem a Renata Fã, tinha o Denilson, que agora foi para a Globo, e eu lembro muito bem que não tinha no YouTube. Aí eles colocaram no YouTube também. Agora, enfim, aí agora tem o Cazé TV, que é o que faz transmissões de jogos. Tomou uma proporção gigante. Para te falar a realidade, eu não assisto mais esses programas pela televisão, eu assisto, por exemplo, pelo YouTube. E aí você vê o que eu estou falando, quem é que manda aonde. Esses caras da televisão, da rede aberta, foram obrigados a colocar o programa deles nessas redes comuns, nas redes sociais, no YouTube, porque senão eles iriam perder. E o que isso tem a ver com a música? Da mesma forma, se eles não colocarem quem está em alta de verdade, né, eles não vão conseguir eles ditarem mais o jogo. Então eles vão ter que sim. Então essa foi a atualização. Eles não Sim. ditam mais o jogo. Eles aproveitam literalmente quem já. O funk e o rap, eles entraram meio que por pressão mesmo. Tipo, a Eles gente não tá em tiveram alta, a gente tem que entrar ali. isso. Não teve escolha. Não teve escolha e agora se aproveita. É o que eu tô te falando do caso do MV Bill, que não voltaria para a Rede Globo para fazer um programa com o Serginho Groisman se fosse há pouco tempo atrás. E essa história eu soube do próprio MV Bill. Ele contando numa entrevista desse. Porque eu também não lembro dessa entrevista, o que aconteceu aí. Ou você vê como é que as coisas, né? Vão agora que veio à tona, entendeu? No caso da rede aberta, ela está sabendo se aproveitar muito bem, né? Inclusive, programa que tem rede aberta, ela é obrigada a colocar no YouTube, ela é obrigada a jogar o jogo, porque senão vai perder. Vai perder. Pô, e agora uma pergunta pros dois, que enquanto, que nem você fala, agora a internet tá ditando, fazendo essa pressão e tudo, como que é
entrar nesse jogo, tentar fazer pressão também junto na internet para botar as músicas do Cabrunco, do Pepo ali, tentar botar pro povo ouvir. Eu vou deixar o Cabrunco responder primeiro, porque a gente se conhece e nesse aspecto a gente pode pensar um pouco diferente. Então eu vou deixar ele falar, no final eu falo alguma coisa aí. O próprio